Gente aqui agora. Lígia, muito obrigada, que alegria tê-la. A Lígia é pensadora do futuro, fundadora do Voicers. Ela tem uma carreira de 15 anos na indústria de tecnologia, 20 anos na educação. Ela tem o dom de fazer pontes, né, de unir teoria à prática, é apaixonada por tecnologia desde cedo e já era uma voz relevante e respeitada em todo o Brasil. E nessa pandemia eu não sei como ela está conseguindo dar conta de tantas demandas de empresas, de universidades, de escolas, de organizações não governamentais, de pessoas querendo entender aquilo que a Lígia, que é uma referência, como eu já falei, no nosso país, já falava, já tem algum tempo, não é, Lígia? Bem-vinda, muito obrigada por estar aqui conosco. Boa noite. Oi, Maia, boa noite. É uma honra estar aqui com vocês. E, enfim, nesse novo formato, nesse lançamento todo, eu fico super feliz de poder compartilhar esse momento com vocês e um pouco de tudo que a gente está percebendo, estudando e trazendo aí das pesquisas desde o início, que foram aceleradas agora nesse período de pandemia. Conta comigo. É verdade. Agora, Lígia, eu tenho reparado quanto que você tem alertado as empresas, e alertando as empresas, você alerta também as pessoas, no sentido da gente ter uma economia hoje muito tradicional e a gente está pagando um preço alto por ter acelerado esse aprendizado. O que a gente ia aprender em 10, 15 anos, de repente a gente está aprendendo aí em 6 meses, vamos dizer, 1 ano no máximo, as empresas se descobrindo. Então, assim, dentro desses exercícios de cenários do futuro, os fortes, somente os fortes, ou os que melhor se adaptarão, vão sobreviver. O que vem por aí dentro desse novo mundo, desse novo normal e dentro do que você pesquisa? Maravilhoso. Eu gosto muito de fazer uma analogia que nós estamos todos migrando por conta dessa massiva tecnologia que entrou nas nossas vidas e que ainda vai entrar, porque elas nem começaram a entrar massivamente em quantidade, né? A gente tem internet, celular inteligente, computadores inteligentes, é tudo que a gente tem. Quando começar a entrar inteligência artificial, realidade imersiva, computação quântica, blockchain, uma série de tecnologias que ainda vão gatilhar nos próximos 10, 15 anos, a gente vai ter o que a gente chama lá no Voicers, né, no Instituto de Pesquisa enfim, no ecossistema que nós trabalhamos, que é a migração dessa economia clássica, que é a economia hard, né, hard economy, ou seja, economia dura, e dura porque tudo era feito no físico, na linha de montagem, eu precisava ter pessoas ali, encontrando pessoas sempre, o tempo todo na parte física, e a gente vai ganhando novas economias até ela ficar soft, né, ou seja, sutil, economia leve. E aí, desse lugar, a gente tem a oportunidade de ter acelerações. Quais são novas economias, por exemplo? Como é que as pessoas já sabem se estão ou não vivendo já a nova economia? Está fazendo alguma coisa digital? Ou seja, está dentro da economia digital? Está na economia criativa? Está na economia de acesso? Ou seja, está dando acesso ao que vocês fazem de melhor? Está compartilhando aquilo que não usa mais, ao invés de comprar tudo aquilo de novo e de repente deixar ali parado porque já não usa mais? Está fazendo a coisa circular? Está cuidando dos ecossistemas que você está trabalhando ou está competindo só? Está colaborando ou está competindo? E aí a gente tem uma série de gatilhos que essa economia sai da economia dura para a economia suave, ou seja, da economia hard para a economia soft. O que aconteceu quando a gente entrou em pandemia? Esses eram dados que a gente ia falar, bom, na economia digital e na economia criativa, a gente tem aí pelo menos de 20 a 40% da sociedade dos trabalhos já, enfim, vivendo elas de alguma forma. Com a pandemia, a gente teve aí um número muito crescente de empresas que não faziam home office, que não faziam nenhum tipo de reunião à distância, que não usavam ferramentas como essa, que tudo era feito ao vivo, que teve a oportunidade de experimentar, nem que fosse, enfim, sendo na marra, essa economia digital e essa economia criativa, porque a gente está tendo que se reinventar. Então, desse lugar, o que a gente falava que demoraria talvez alguns 5 anos, pelo menos, para se instalar massivamente a primeira e a segunda camada da economia nova, vai acontecer nos próximos 6 meses, porque não tem outra forma. Ou a gente faz dessa forma digital, ou a gente não vai fazer. É interessante porque eu falava ainda há pouco, quando a gente estava abrindo o programa, que eu falei, a nossa convidada, a nossa entrevista nacional na estreia desse novo formato do Falando Nisso, ela vai falar sobre
como que a gente pode fazer a leitura do que está acontecendo baseado em coisas como infraestrutura, como colaboração, que eu tenho visto você falar com uma clareza, assim, com uma percepção, né? Quando você fala de, dentro desses cenários, como a gente pode pensar essas estruturas de trabalho levando em conta a estrutura das empresas e o que a gente está rodando hoje, na verdade, né? Porque, assim, são modelos financeiros, conhecimentos, relações, acesso e tecnologias que vão além desse mundinho das redes sociais que a gente acha que vai ser só isso, home office, tecnologia, a economia de acesso, né, que você fala tão bem nas suas palestras e nas suas conferências. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, a questão da infraestrutura, dos modelos financeiros, do conhecimento, das relações e do acesso às tecnologias, para a gente poder entender o que está acontecendo e o que está por vir. Lígia. Perfeito. Dentro da lógica da migração de uma economia mais clássica, mais dura, para uma economia mais sutil, a gente usa 4 bases, tá? Que foram essas que você citou. As duas economias, elas possuem as mesmas bases, mas elas operam com lógicas diferentes nas 4 bases. Que é o quê? Quando eu penso na primeira delas, que é a infraestrutura, e a gente olha para a economia antiga, ela tem coisas como uma infraestrutura mais pesada, ou seja, ela é muito lenta, ela é muito burocrática, ela tem toda essa característica que a gente conhece de excesso, né? Tem muita coisa, muita gente, muito prédio, muita cadeira, muita mesa, muito tudo material. Quando eu vou para uma economia mais sutil, para uma economia mais digital, você percebe que isso se torna mais fluido. Então, eu tenho muito menos dependência da infraestrutura física e eu vou ter muito mais dependência de uma infraestrutura tecnológica, porque eu vou desmaterializar a minha infraestrutura física. Me explico. Por exemplo, tem empresas que hoje operam 100% com todo mundo nos seus escritórios. Isso é caro, eu preciso de mesa para todo mundo, eu preciso de espaço para todo mundo, aquela coisa de estar todo mundo o tempo todo juntos. E tem empresas que já são híbridas, né? E tem empresas que são 100% digitais. E nesse híbrido, que eu acho que é o melhor modelo para a maioria das empresas, você tem uma parte do time indo para o escritório, uma parte do time trabalhando em casa, trabalhando remoto. Não é só trabalho de casa, a gente chama de home office, mas na verdade é trabalho digital. Se a pessoa que quiser estar na praia ou no parque, desde que ela entregue o que ela tem que entregar no dia, sim, não importa onde ela está fisicamente, importa onde ela está no projeto que ela se comprometeu a entregar. Então, é uma infraestrutura mais fluida, mais de necessidade, menos de excesso. Você tem muito mais acesso ao que você é por conta dessa infraestrutura mais flexível. Quando você vai para a segunda camada, que é a econômica ou a financeira, você percebe uma coisa muito interessante, que essas novas empresas, elas têm uma mentalidade que quase não faz sentido, tá? Que a maioria que operava no capitalismo era de fins lucrativos. E aí, quando você não era de fins lucrativos, você era ONG, né? Sem fins lucrativos. Essas empresas mais novas, elas são de meios lucrativos, porque elas gostam tanto das suas ideias e acreditam tanto que as ideias podem fazer uma melhora na sociedade, que elas encontram meios para dar lucro, mas não o lucro como fim e propósito, o lucro como forma de se manter ali fazendo o que tem que ser feito, né? Então, a relação com o dinheiro é muito menos de dependência e muito mais de dar acesso. Na terceira camada, a gente tem a camada do conhecimento. E esse conhecimento, por muito tempo, foi o diferencial competitivo, né, das empresas. Então, a gente aprendeu a competir com base naquilo que nós sabíamos fazer muito bem. Esse novo paradigma vai nos convidar a colaborar, né? É muito menos competição e muito mais colaboração. E esse conhecimento, ele precisa ser transparente para a gente poder colaborar. Não adianta eu guardar ele para mim, porque ele não vai mais fazer eu ser melhor do que o outro. E aí a gente começa a ter dificuldade, porque a lógica não era essa. E por último, a gente tem as relações, que também mudam. E eu acho que é o que maior dá impacto na gente, Maia, porque as relações, seja na vida da empresa, seja na sua vida pessoal, a gente estava acostumado a ter controle, né? Comando e controle. E esses novos paradigmas convidam a gente a confiar para inspirar. Ao invés de eu controlar os times, eu confio nos meus times. Ao invés de eu esperar um chefe que me comande, eu vou desejar que o chefe me inspire a fazer coisas novas. E eu acho que daí, seja o chefe, ou seja os parceiros, ou os amigos,
Se você conseguir substituir o controle pela confiança, você já vai estar num novo paradigma. Eu acho que aí vai. Sim, a Lígia, gente, ela traz muita esperança para a gente. Eu já vi ela ser desafiada em várias conferências e debates e entrevistas nesse período, porque as pessoas dizem, mas o acesso à tecnologia não é democrático, mas a internet no Brasil não tem qualidade, mas as pessoas são ruins, existe a polarização, o mundo não vai mudar para melhor. E aí vem a Lígia com toda a informação dela e de pesquisas e diz, eu tenho esperança e eu acredito que o mundo vai mudar para melhor, apesar dos cenários precários, apesar da gente ser tão principiante em tudo isso que você falou, em colaborar, no acesso, no cuidado com a gente e com o outro. Eu queria que você defendesse isso para os pessimistas ou aqueles que estão desanimados, aqueles que estão sem esperança. Na verdade, aliás, saiu uma pesquisa linda essa semana que diz que esperança é a palavra que move hoje quase 70% dos brasileiros hoje a esperança. Por que devemos ter esperança, Lígia Zoltini, você que sabe tudo do futuro? Maia, querida, eu acho que toda vez que a gente desenvolve coisas, que foi a frase que você leu na abertura, as coisas desenvolvem a gente de volta, né? As pessoas que falam assim, o planeta não mudou, a sociedade não mudou, eu queria mesmo que tivesse uma janelinha, ou melhor, uma porta inteira, né? Que voltasse, não precisa voltar 1000 anos no passado, não, só voltasse uns 300, quando essa revolução industrial lá da linha de montagem estava começando, e eu queria que a pessoa pudesse voltar e viver um mês naquele Brasil, naquela Europa, naqueles Estados Unidos de 300 anos atrás e falar para mim que não mudou absolutamente nada. Mentira, mudou muito. A gente tem aí uma abundância de métodos de saúde, uma abundância de recursos tecnológicos, uma abundância e isso tudo trouxe uma abundância, inclusive, de direitos civis. Né? Desde a equidade de gêneros, desde o espaço da mulher, aconteceu nesses últimos 300, aconteceu, na verdade, nos últimos 100, entendeu? Então, assim, as pessoas que dizem que nada mudou estão com uma régua e estão com um filtro muito no passado. E eu brinco que o futuro ele não chega todo, assim, juntinho para todo mundo. Ele chega em camadas. A gente divide o mesmo espaço no planeta Terra, né? Brasil, alguns aqui na cidade de São Paulo comigo, outros aí longe como você está, mais pertinho, né? Pelo digital, mas não divide ao mesmo tempo. Tem gente que ainda está parado lá nesses 100 anos atrás, entendeu? E aí olha para tudo isso e fala, poxa, nada mudou. E na verdade mudou muito. Esse processo acelerado de ter tecnologias que faz o trabalho de máquina no nosso lugar, nos permite ter mais tempo para poder exercitar a parte humana. E a parte humana tem a ver com repensar novas formas de organização civil, novas formas de visão da sociedade, como é que eu repenso o equilíbrio dos gêneros, como é que eu repenso a realidade das relações, como é que eu... Tem muita coisa que a gente repensou, entendeu? Todas as diversidades e as minorias ganharam espaço porque todo esse processo tecnológico foi se instalando e tirando a gente do automático. Então, assim, é importante olhar os números. Sim, Lígia, antes da gente encerrar e de você falar desse projeto super bonito, que é o Recalculando a Rota, que você vai estar participando, eu queria que você falasse de 3 tecnologias rapidamente que estão por vir e que elas eram inacreditáveis e ainda são inacreditáveis, porque as pessoas estão achando que tecnologia é só fazer isso que a gente está fazendo, é fazer entrega com aplicativo de produtos, de serviços, mas tem muita coisa. Rapidamente essas tecnologias, só para a gente saber que isso que a gente está vivendo aqui é nada ainda. Não, super. Eu acho que a gente tem aí a inteligência artificial que a gente está escutando muito, mas não sabe direito o que é. A gente vai ter realmente assistentes baseado em dados que vão ajudar a gente artificialmente a nos tornarmos menos dependentes da decoreba, desse processo todo que a gente tem aí, que olha para os dados e se perde neles, tá? Então, esses assistentes com inteligência artificial vão ser nossos assistentes pessoais. A segunda tecnologia isso nos próximos 5 anos vai estar instalado com muito mais maturidade. Nos próximos 5 anos /10, a gente vai ter também a realidade imersiva, ou seja, não é aqueles óculos que a gente vê no shopping ou que a gente compra ali de qualquer jeito.
a gente vai ter, na verdade, a internet do ar. Somos a última geração Windows, né, que é a janelinha, que se vê por essas janelinhas, para ser a geração que migrou, porque a gente está brincando de doors, de portas. Ou seja, eu vou entrar o corpo inteiro na internet, porque esses óculos nos permitem entrar com os sentidos todos, quase todos, na verdade. A gente não vai comer lá, mas o resto tudo a gente vai poder experimentar. Então, e o terceiro, que é uma das coisas que eu gosto muito, é a computação quântica. Dá um Google aí e procura computador quântico. Em nada se parece essas caixinhas. E ele vai trazer uma velocidade de computação para dados robustos, por exemplo, esses que estão sendo gerados pelo Covid, que vão ser, enfim, vai ser de um avançar de progresso muito grande. Então, essas são as 3 tecnologias que eu estou apostando nos próximos 15 anos. Muito bom. Eu vi a Lígia falando outro dia, ela disse, olha, deve ter alguém debruçado e fazendo curadoria. Eu vi ela falando numa das aulas, das palestras, porque é sempre uma aula, eu vi a Lígia, né? Ela falando que deve ter gente fazendo curadoria de conteúdo aí que está sendo compartilhado, que vai ser uma loucura depois, porque ela está ligada em tudo. E aí, Lígia, para encerrar, me fala desse Recalculando a Rota que você vai participar. Que bacana esse projeto, o melhor da tecnologia encontra o melhor do humano, sua cara. Exato, a gente tem uma parceria com a Alana, que é uma profissional também do Vale do Silício, da inovação. O objetivo é reset, ou seja, recomeço. Esse Covid, essa quarentena está nos chamando para um recomeço, onde a gente vai olhar para todas as tendências tecnológicas e todas as tendências humanas. E se você tem coisas que estão incomodando dentro de você e está usando a tecnologia sem saber direito para onde vai tudo isso, esse workshop gratuito no dia 14 de maio é a nossa entrega, né, é o nosso acesso ao nosso melhor para ajudar vocês a passarem por esse tempo. E olha, gente, me comprometo com vocês que a gente vai trazer a Lígia Zottini aqui no Piauí, num momento quando a gente puder circular, né? Porque ela tem muito para entregar, você viu aí, pouco tempo que ela ficou com a gente, quanta coisa ela trouxe de percepção que a gente precisa ter. Lígia, muito obrigada. Eu vou fazer chegar aí um presente para minha sobrinha digital, que vai nascer. Que linda! Você tem uma energia incrível, você colabora, você participa, você traz esperança, você fala com muita honestidade, com muita clareza. A gente está precisando de pesquisadores que consigam acessar as pessoas do modo como você acessa. Muito obrigada por ter topado estar aqui com a gente na Rede Meio Norte, na estreia do novo formato do Falando Nisso, tá bom? Maia, conta comigo sempre. A sua energia também me inspira muito. Vamos daí para cá e quando a gente puder se encontrar, fisicamente estaremos juntos. Claro, claro. Muito obrigada, querida. Boa noite. Fica com Deus. Uma linda ela, né, gente? Que maravilhosa.